Então, pessoal, eu decidi fazer uma segunda parte desse vídeo sobre as Live PO4 para acrescentar mais algumas considerações, né, dos motivos que me fez tá me fazendo, né, a migrar dessa tecnologia antiga, né, chumbo ácida, para as Live PO4, certo? Já além dos motivos mencionados, né, que eu vou repetir rapidamente, né, que é a possibilidade aí de você estar utilizando aí toda, ou pelo menos 80% da capacidade de energia armazenada numa célula dessa sem danificá-la, né, como acontece de forma bem mais rápida numa bateria chumbo ácido. A capacidade de entrega de corrente dela é muito mais elevada, né? Como eu havia mencionado, a capacidade de uma bateria de chumbo ácido em entrega de corrente é muito pequena, principalmente para esse tipo de aplicação solar, né? Ela tem entrega, mas em detrimento, né? Em contrapartida, você vai perder em vida útil da bateria. E a de lítio, né? No geral, lítio em geral, especialmente essa de ferro-fosfato. É ferro-fosfato ou fosfato de ferro? Eu não sei qual que é a ordem certa. Eu creio que é lítio fosfato de ferro, né? Mas todo mundo fala ferro-fosfato, mas não importa, né? Life PO4, LiPO4, LiF PO4, todo mundo fala aí, cada um fala de um jeito, né? Mas não importa. O que importa é entender, né? Então, a capacidade de entrega de corrente, né, dessas baterias, ela é muito superior, né? Ela consegue picos maiores do que uma bateria de chumbo ácido e ela tem uma constância de corrente muito mais, uma entrega de corrente muito mais estável e, como eu havia dito, né, maior. Você consegue, numa célula dessa, claro, montada, né, num pack de 4, 8, 16, aí vai depender da tensão aí que você quer chegar, né, 12, 24, 48 volts. Com 4 células dessa você consegue fazer um pack de uma bateria de 12, com 8, 24, com 16, 48, certo? Então você consegue trabalhar nesse tipo de bateria, a gente não usa mais a nomenclatura C, né? C20, C10, mas sim a C também, mas de outra forma, né? Por exemplo, essa aqui no caso é 100 amperes. Você tem uma capacidade, pelo fabricante, ele permite você puxar dela instantaneamente 100 amperes. É claro que não é recomendável. Dessa forma você vai acabar diminuindo a vida útil das células, certo? Mas de conhecimento geral desse tipo de bateria que você pode trabalhar entre 0,2 e 0,5C, que seria a metade, né, 50% da capacidade de corrente máxima dela sem grandes problemas, certo? É claro que se você manter 0,1, 0,2, 0,3C, você vai ter uma bateria saudável por muito mais tempo ainda do que o normal, certo? Então, um dos motivos é esse, né, da troca por lítio, por essa capacidade de entrega de corrente, sem se preocupar se em C20, se em C10, se em C5 uma bateria chumbo ácido vai estar perdendo a sua capacidade de forma mais rápida. No caso dessa de lítio, ela vai conseguir te entregar, te ofertar muito mais energia, tanto na capacidade de armazenamento dela, como na capacidade de entregar a corrente de forma instantânea, certo? A questão de segurança, né? Uma bateria desse tipo, uma célula desse tipo, ela, de acordo com testes, aí no YouTube vocês podem procurar e encontram alguns testes até bem severos de, no caso de perfurar a célula, elas são muito estáveis, elas não chegam a pegar fogo, a explodir, né? Apesar de que, claro, nunca é recomendado fazer um tipo de coisa desse com a bateria dessa, né? Com a célula dessa. Muito menos fechar curto, muito mais do que essas baterias aqui chumbo ácido, esse tipo de célula ela tem uma resistência interna muito baixa, mas muito baixa. Então, se você fechar um curto-circuito aqui nos terminais dela, ela vai entregar uma potência muito elevada, uma energia muito elevada, e você pode gerar um incêndio. Nesse caso aqui, no curto-circuito. Mas a célula em si, ela é muito segura. Ela tem um case, uma caixa de alumínio, tá? É bem dura.
ela é bem... a química dela, a parte interna dela ela é bem comprimida, tá? E ela tem uma capacidade de armazenamento de energia muito grande, por tamanho, né? Por peso e por tamanho. Elas chegam a pesar metade do peso por energia disponível, né? Se for comparar com a chumbo ácido, ela chega a ser 40 a 50% mais leve do que uma bateria de mesma capacidade. A capacidade dela ofertar energia sem perdas, né, é muito grande também. Esse tipo de célula, ela não tem uma queda de tensão muito elevada, ao contrário dessa outra aqui, de chumbo ácido. Tá? A de chumbo ácido, quando você aplica uma corrente mais elevada, até C20, você não percebe uma queda de tensão tão grande logo de cara. Mas à medida que ela vai perdendo energia, a tensão vai caindo rapidamente. Tanto é que com a chumbo ácido você consegue dizer em qual nível de carga ela está baseado na tensão. Nessa aqui já não é tanto assim, tá? Por ela ter uma curva de descarga muito plana até chegar quase que a 90%. Chegando a 90%, essa curva de descarga já tem uma queda mais acentuada e mais rápida. Mas aí você já não tem mais quase energia na bateria, você vai estar com em torno de 5%, 10% no máximo de energia, quando a tensão começa a cair ali abaixo de 3 volts por célula, certo? Ela é uma célula nominalmente de 3.2 volts, com carga máxima ligada no carregador, ela tem 3.65, tá? Mas na maior parte do tempo ela vai variar entre 3.2 a 3.3 alguma coisa, tá? 3.4, aí mais ou menos em 80% aí do gráfico na curva de carga e descarga dela. Tá? Tanto no início da carga ela tem um pico que ela eleva a tensão de 2.5 rapidamente e depois ela entra nessa curva mais plana até chegar a 90% e depois ela tem uma ascensão ali rápida na tensão, certo? Então, o que eu ia falando, ela tem uma entrega de energia de forma muito mais estável. A tensão total do pack de células não tem um afundamento tão grande como tem a chumbo ácida. A chumbo ácida tem esse tipo de problema, certo? Elas, quando você aplica uma carga maior, como eu ia falando, né? Se você aplicar um C20 nela de descarga, ela até não cai tanto, mas a partir que você joga um C10, um C5, uma corrente mais alta, vamos dizer no caso dessa aqui, 20 amperes, 30 amperes numa bateria dessa aqui, a tensão, o afundamento de tensão dela é muito grande, tanto é que às vezes no controlador de carga você coloca lá por 24 volts, vamos dizer, para ela cortar, não puxar mais energia dela, transferir para a energia da concessionária. No momento que você faz isso e está puxando uma corrente mais elevada dela, não quer dizer que a bateria está, no caso da chumbo ácido que eu estou falando, não quer dizer que ela está com a tensão de fato em 24 volts. Provavelmente quando você tirar todo o consumo dela, ela vai lá para 24.3, 24,5, o que já não acontece tanto nessa daqui, de lítio ferro fosfato, certo? Ela tem uma curva, como eu já falei várias vezes, muito plana e uma perda, uma queda de tensão muito pouca, mesmo aplicando uma corrente elevada, 50 amperes, 60 amperes, no tipo de célula dessa, certo? E outra coisa, as perdas internas dela também é muito baixa em comparação com a chumbo ácido. Tanto na carga quanto descarga, você tem independente de você estar puxando 20, 30, 40, 50 amperes ou mais, as perdas são mínimas, né? Ela tem uma eficiência de carga e descarga muito elevada, nem compara com o chumbo ácido, né? Então, se você consegue tirar 100 amperes de uma bateria dessa, você coloca 100 amperes e tira 100 amperes, praticamente tudo que você colocou você tira para entregar para o teu equipamento, né? A chumbo ácido tem esse tipo de limitação, de perda, né? As perdas internas dela, pela resistência interna da chumbo ácido ser muito mais alta, tem esse tipo de desvantagem. E recentemente um colega de grupo do Telegram falou uma coisa também muito interessante. Quando você monta um pack de lítio, seja com aquelas pilhas de lítio cilíndrica ou desse tipo ou qualquer outro tipo, que você trabalha com células individuais, no caso de haver um defeito em uma das células, você não precisa trocar uma bateria inteira porque uma célula
deu problema. No caso de chumbo ácido, ela tem 6 células dentro dela, né? Ela é dividida em seis compartimentos aqui, cada uma célula de 2 ponto alguma coisa volts, não me lembro exatamente. Mas se uma célula aqui estragar, dificilmente você consegue recuperar. Algumas pessoas usam desulfatador, tem várias formas aí de tentar recuperar, mas geralmente quando dá um defeito numa célula, um defeito irrecuperável, você tem que jogar a bateria inteira fora. Ou você troca, leva o casco, pega uma outra, ou se tiver na garantia, a garantia vai te trocar por outra. Mas é um transtorno. Nesse caso aqui não. Deu defeito em uma célula. A BMS, que é a placa que faz o controle de carga, descarga, protege as células contra sobrecorrente, uma tensão muito baixa, muito elevada, enfim, temperatura, sub e sobre temperatura. No aplicativo da BMS, que geralmente as plaquinhas vêm com Bluetooth para você ir monitorando os parâmetros, ela vai te mostrar que tem uma célula ali que está meio fora da tensão, ou muito abaixo, ou mais alta. Então, se você percebe que uma célula já não está conseguindo mais ser balanceada, não consegue acompanhar as outras, você vai lá e compra só uma célula nova e pronto. Seu pack de bateria está ainda utilizável, né? Não tem tanto transtorno de ter que trocar uma bateria inteira. Essa é uma coisa que até recentemente eu nunca havia considerado, mas é uma coisa interessante também de ter esse tipo de possibilidade, né? Comparativamente falando com as células cilíndricas, como eu já mencionei, esse tipo de bateria é muito mais segura, é uma química de lítio muito estável, tá? Se bem tratada, com a BMS configurada certinha, com um disjuntor, um fusível antes ali para evitar qualquer problema, dificilmente vai haver algum tipo de perigo com esse tipo de bateria, certo? Ao contrário dessa aqui, que pode inchar, né? Não que essa aqui não possa inchar também, mas ela é muito mais estável, né? Ela não vai, eu até o momento, pelo que eu já pesquisei, eu não vi nenhum tipo de acidente sendo causado por esse tipo de química aqui, né? Que é o ferro fosfato. Tem canais, como eu mencionei, perfurando de um lado a outro e ela simplesmente não tendo reação alguma, né? Se fosse uma célula de outra tecnologia, o mesmo tipo de bateria desse aqui, o risco de incêndio, de explosão é muito grande, certo? Apesar disso, como eu falei, tem que ter seus cuidados no manuseio, principalmente na montagem do pack, né? Jamais fechar curto, e quando o pack estiver todo montado, pior ainda se você fechar um curto, né, com 12, 24, 48 volts nem se fala, né, então tem que ter muito cuidado, usar óculos de proteção, luva, principalmente 48 volts, quando tiver o pack todo montado, evitar botar a mão nos terminais, que você pode ter algum problema com choque, né. Então é isso aí. Não sei se eu estou lembrando de tudo que eu tinha que acrescentar mais aqui, né, de informações, mas ao longo dos vídeos a gente vai lembrando de novas informações e novas dicas e a gente vai passando aí para vocês, beleza? No mais, creio que é só isso, tá bom? Por enquanto, beleza, galera? Falou, até mais. Só mais um detalhe, galera, que eu havia esquecido de falar. Eu já até guardei junto com as outras ali, mas eu lembrei aqui, a célula, né? Guardei ela ali. Esse tipo de célula LiFePO4, ela é um tipo de química que não usa nenhum metal raro, né? Que é mais raro, como o níquel e o cobalto, que é usado em outras químicas de lítio, íons de lítio, polímero de lítio, usa o níquel e o cobalto, acho que usa um outro minério aí a mais, mas a LiFePO4 não usa, né? Então é ferro e lítio, e é muito mais abundante do que esses outros metais, né? Então ecologicamente, claro, né? Salvo aí suas proporções, mas ecologicamente ela seria muito melhor, são muito melhor do que as outras químicas de lítio, né? Claro que vai haver evoluções, né? Ao longo dos anos aí à frente, creio que vai haver grandes evoluções em termos de baterias, né? Em tecnologias, tanto para suprir o mercado aí de veículos elétricos, que está crescendo bastante, né? Principalmente fora do Brasil, mas creio que no Brasil vai chegar em breve aí,
uma explosão de carro elétrico nos anos a vir. E então é isso aí, né? Era só essa informação a mais aí que eu queria acrescentar. De mais uma vantagem, né? Muito ao contrário, né, dessas baterias aqui que é altamente poluentes também, né? Por ser de chumbo. E tem líquido dentro que pode derramar, pode vazar, né? Então, as LiFePO4, em termos de atualidade, é o que a gente está tendo aí de tudo de bom aí para esse tipo de aplicação e para outras também, né? Solar e outras aplicações. Então é isso aí. Falou, até mais.